Olá, então boa noite a todos. Agora 20 horas desse domingo e a gente vai falar aqui a respeito de um procedimento que sem dúvida revolucionou o tratamento não só das hérnias de disco, mas como de diversas outras doenças da coluna. Vamos esperar o pessoal chegar aí, esperar que as pessoas cheguem um pouco e então, para que nós possamos começar a falar das neuroplastias percutâneas no tratamento das doenças da coluna vertebral, entre as quais hérnia de disco, principalmente hérnia de disco, doenças degenerativas, etc. Então hoje eu fiz diferente. Eu elaborei uma pauta bem organizada para que nós falemos tudo a respeito das dores da coluna, faremos uma boa introdução a respeito das dores da coluna, esperar o pessoal chegar aí. Depois nós falaremos também a respeito dos tratamentos e das principais doenças que levam às dores da coluna. E aí a gente vai correlacionar os tratamentos com as doenças, com os tipos de dor, para que vocês compreendam muito bem como o médico chega a um diagnóstico, a uma conclusão de que tratamento deve ser feito em cada condição. Bom, então já tem gente suficiente aí, temos mais quase 10 pessoas presentes. A gente vai começando e com o tempo as pessoas vão chegando mais e mais, a gente vai obviamente recapitulando no meio para atender aquelas pessoas que não chegaram desde o início. Mas vamos lá então fazer aqui a nossa apresentação, que vai falar a respeito de um procedimento realmente revolucionário no tratamento das doenças da coluna vertebral. Então, as dores da coluna vertebral, nós temos que entender que elas são subclassificadas com relação ao tipo de dor e com relação ao tempo em que essa dor existe. Com relação ao tipo de dor, essas dores elas podem ser puramente inflamatórias, elas podem ser dor que se devem a lesões em nervos regionais, ou podem ser dor devida à alteração do processamento da informação de dor a nível propriamente cerebral. Então, a importância da gente dividir esses tipos de dores é o seguinte, é porque as dores puramente inflamatórias, que nós conhecemos como nociceptivas, elas têm tratamento diferente das dores que têm lesões nervosas, que são as dores neuropáticas. E essas duas, por sua vez, têm tratamentos diferentes das dores nociplásticas, que são aquelas dores devidas à alteração do processamento de informação de dor. Então, as dores puramente inflamatórias, elas têm, obviamente, um tratamento muito mais simples, muito mais fácil, muito mais descomplicado. As dores também tendem a ser menores em sua intensidade, as dores tendem a ser limitadas no tempo. Então, as dores inflamatórias ou puramente inflamatórias não são, em geral, preocupantes. As dores de coluna passam a ser muito preocupantes, e geralmente muito preocupantes mesmo, quando elas tendem na direção das dores neuropáticas, ou seja, dores onde já há uma lesão da estrutura dos nervos regionais. Para que vocês tenham uma ideia, as dores neuropáticas, que são essas dores que se devem a lesões em nervos regionais, elas não respondem a anti-inflamatório, elas não respondem a relaxantes musculares, elas não respondem à fisioterapia, elas não respondem à morfina, elas não respondem a analgésicos potentes como o tramadol, ou seja, são dores que não respondem aos medicamentos que geralmente resolvem a situação das dores inflamatórias puras, ou seja, as dores nociceptivas. Então, se você tem uma dor neuropática e ainda tem um problema a mais, se você tem uma dor neuropática e você trata como sendo uma dor nociceptiva, você inclusive pode piorar muito essa dor, levando à perpetuação dessa dor. Então isso é outro problema muito grande. Então quando você tem uma dor neuropática e você fica fazendo uso de analgésicos potentes como o tramadol, como a codeína, até mesmo como a morfina, você não só não alivia, você pode até aliviar a muito curto prazo essa dor, quando você usa um tramadol, uma codeína, uma morfina, a muito curto prazo. Mas a médio prazo, você vai tendo
um gradual aumento do patamar dessa dor. Então, o uso de medicamento analgésico, principalmente os analgésicos potentes nas dores neuropáticas, eles levam ao aumento gradual da dor. Então você pensa que está sendo tratado e de fato você está sendo piorado gradualmente da sua situação. Isso é um fato de extrema gravidade e é algo que leva muita preocupação em nossos tratamentos, porque geralmente os pacientes que chegam até o meu consultório, que é altamente especializado, são aquelas pessoas que já vêm em tratamentos há muito tempo, com anti-inflamatórios, analgésicos potentes, inclusive, analgésicos opiáceos, analgésicos morfínicos, e permanecem com a dor de forte intensidade. Por quê? Porque esses analgésicos dão um alívio momentâneo, mas trazem um rebote de dor com dores maiores. Então, se você tinha, por exemplo, uma dor nível 3, 4 e fica usando constantemente um analgésico potente, aquela dor pode até de 3, 4 baixar para 0 quando você toma, mas com o passar dos meses ela vai tender a ir para 5, 6, 6, 7, aí vai. Então a dor vai aumentando em sua intensidade pela utilização de analgésicos. Então é uma coisa absurda, como é que você está usando o analgésico e você vai tender a ter uma dor crescente, mas é isso que acontece de fato. Então esse é um dos grandes problemas existentes nos pacientes que estão com dores da coluna vertebral. Eles têm uma dor inicialmente puramente inflamatória, tratam-se de uma forma errada muitas vezes, esse tratamento errado ele vai condicionar a uma maior chance de neuropatizar essa dor, de tornar a dor neuropática, tornar a dor relacionada a lesões de nervos regionais. Isso vai trazer uma complicação muito maior no mecanismo de manutenção dessa dor e de tratamento dessa dor. E de forma que a gente não pode menosprezar esses tratamentos de dores inicialmente puramente inflamatórias. Então, um dos fatores que atrapalha bastante o tratamento das dores da coluna é a utilização excessiva de medicamentos. E a utilização excessiva e errônea, às vezes, de exercícios, de fisioterapias, etc. Por quê? Imagine o seguinte, imagine que você tenha um acometimento inflamatório da coluna, um acometimento inflamatório articular da coluna vertebral, seja no disco, seja na articulação posterior, você tem uma inflamação. O que é que o corpo normalmente faz diante de uma inflamação? O corpo ele vai, primeiramente, gerar uma contratura regional de defesa, porque obviamente o corpo ele quer repouso para que haja uma reparação, ele toma essa medida, ele faz uma contratura de defesa, provoca dor, porque provocando dor ele vai limitar a sua atividade, então o corpo quer que você tenha repouso. Então quando você tem uma inflamação local, ele provoca dor e ele vai provocar uma contratura regional para que essa inflamação vá resolvendo o problema. A inflamação de fato não é um problema. A inflamação é um meio natural para a resolução de um problema que é a agressão regional sofrida pelo organismo. Então, quando você tem uma lesão, até que haja a cicatrização, o meio do caminho é a inflamação. Então a inflamação é o caminho que leva de uma lesão até uma reparação. Então você tem que botar isso na sua cabeça. A inflamação é um fato fisiológico. Não pode haver uma inflamação excessiva, no entanto, nem uma inflamação que seja totalmente sufocada. Tem que haver uma inflamação em um nível ideal, para que com esse nível ideal de inflamação, uma lesão chegue a uma reparação. Então o primeiro erro vem aí. O primeiro erro vem da utilização excessiva de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são remédios que muitas vezes causam profunda complicação nos pacientes que têm inflamações, porque de fato anti-inflamatórios muito potentes, eles vão limitar de tal forma a inflamação que isso dificulta a reparação daquele tecido lesado. Isso é muito comum na coluna, isso é muito comum em qualquer tecido. Então, para que vocês tenham uma ideia, quando nós usamos, por exemplo, anti-inflamatórios excessivos por conta de problemas no ombro, por exemplo, isso reduz a reparação dos tendões do ombro, dos músculos do ombro, dos ligamentos do ombro. Então, o uso excessivo de anti-inflamatório é algo extremamente perigoso, tanto com relação ao que ele faz na própria lesão, quer dizer, ele vai dificultar a reparação daquela lesão, como também pelos grandes efeitos colaterais. Vocês sabem que
a utilização constante de anti-inflamatórios é uma coisa de enorme risco para a sua função renal. Não muito raramente eu vejo no consultório pacientes com insuficiência renal pelo uso constante de anti-inflamatórios, né? Pessoas que vêm usando, mesmo que não seja todo dia, mas vêm usando há vários meses um anti-inflamatório para o controle da dor. Isso é terrível. Então nós vemos pessoas que perdem os seus rins, que vão ter que entrar em fila de transplante por conta da utilização errônea de anti-inflamatórios, medicamentos que são vendidos livremente nas farmácias e, infelizmente, nas bodegas, né? Então, no interior, a gente sabe muito bem que esses remédios são vendidos em bodegas, às vezes, né? Em feiras livres. As pessoas pegam os remédios no hospital, não querem mais, e na feira isso é vendido. Isso é uma loucura, porque isso vai trazer consequências seríssimas, muito sérias, lesionais. Então isso é muito importante que seja dito. Então essa automedicação com anti-inflamatórios deve ser altamente combatida, altamente combatida. Mais vídeos como esse devem chegar às pessoas, vocês devem passar esse vídeo para as pessoas que vocês gostam, para os seus amigos e parentes, porque deve ser evitada a todo custo a utilização de anti-inflamatórios sem nenhum tipo de prescrição médica. Isso é muito importante. Outra coisa também muito importante, e que muitas vezes essas coisas são feitas, é a utilização de analgésicos potentes diante, como eu disse, de uma condição puramente inflamatória inicial. Então você tem uma condição puramente inflamatória inicial, ali na sua articulação facetária, no disco intervertebral que seja, na musculatura que seja, e aí você dá o quê? Um analgésico. Um analgésico às vezes potente. Quando você dá um analgésico potente, além daquele efeito que eu disse para vocês de ir escalonando essa dor para cima, além desse efeito, tem um outro efeito. O efeito é que você, quando usa um analgésico, você engana o corpo, você mascara o corpo, ou seja, o corpo que, diante de uma inflamação, fisiologicamente iria limitar o teu movimento, iria ter uma contratura, iria dar dor, ele não vai sentir essa dor. E aí você vai fazer um movimento maior do que naturalmente era permitido, porque você artificialmente está fazendo o uso desse anti-inflamatório, né? Ou desse analgésico, desculpe. Existe ainda um outro problema muito grande. É a utilização de relaxantes musculares. Cada vez mais a literatura tem a certeza de que os relaxantes musculares devem ser banidos dos tratamentos das dores lombares, cervicais, etc. Ele até te dá um alívio momentâneo, mas ele vai te trazer um prejuízo permanente. Então não vale a pena você trocar um alívio momentâneo por um prejuízo permanente, ou pelo menos dificilmente tratado. Então esse é um problema que nós vemos dia a dia em nossos consultórios. São pacientes maltratados, principalmente por conta da automedicação. Esses medicamentos são muito facilmente vendidos em farmácia. A minha opinião como médico especialista é que eles deveriam ser proibidos. A venda desses medicamentos só poderia ser feita sob prescrição médica com receita especial. Infelizmente não é assim. Esses remédios são comprados, infelizmente, sem nenhum tipo de controle. Houve um grande controle por parte dos antibióticos, mas deveria haver também um grande controle por conta dos analgésicos, também dos anti-inflamatórios e dos relaxantes musculares. Mas, bom, eu acho que ficou claro, eu insisti bastante nisso, bati nessa técnica para que vocês entendam o grande risco, o risco colossal que existe na utilização desses medicamentos quando você tem ainda uma fase inflamatória autolimitada. Então, como eu disse, quanto ao tipo da dor, as dores podem ser puramente inflamatórias, por lesões regionais de nervos, ou aquelas dores por distúrbio do processamento das informações, né? Ou seja, dores nociceptivas, neuropáticas ou nociplásticas. Tratar erradamente as dores nociceptivas, como eu disse todo esse tempo aqui, pode levar inclusive a uma tendência à transformação da dor puramente inflamatória, ou seja, a dor nociceptiva, em uma dor lesional. Porque se você não trata corretamente aquela inflamação vai atingir níveis maiores, e aquele nível maior de inflamação, que era puramente articular, passa a ser uma inflamação perineural, ou seja, uma inflamação em torno do nervo. E quando essa inflamação chega em torno do nervo, persistindo muito tempo, ela vai gerar muitas vezes uma lesão desse nervo, e aí você começa uma nova fase da sua dor, que é a dor
neuropática. A dor neuropática é uma dor terrível. A dor neuropática já é uma dor diferente da dor nociceptiva. A dor nociceptiva é uma dor com características mais leves. É uma dor que não tem o que eu vou dizer para vocês agora. A dor nociceptiva não tem, por exemplo, fenômenos de queimação, formigamento, grande choque elétrico, vontade de coçar, dores desproporcionais ao toque. Então tudo isso vai acontecendo quando você já tem um fenômeno de neuropatização, de transformação de uma dor puramente inflamatória em uma dor que já é lesional, uma dor que se deve a alterações lesionais dos nervos daquela região. Então isso muda tudo. E os remédios que são usados, porque claro, você pode em determinadas situações usar nas fases inflamatórias um anti-inflamatório de baixo grau, com pouco tempo, você vai orientar o paciente com relação ao repouso relativo e provisório, você vai indicar nessas situações puramente inflamatórias o uso da fisioterapia, né, o uso de compressas geladas, compressas mornas, de massagens superficiais, tudo isso pode ser feito. Então nessa fase inicial, numa fase puramente inflamatória, é muito melhor que você faça a opção por boas fisioterapias, orientadas, em um repouso orientado ou uma modificação de exercícios, do que você ficar usando medicamentos em larga dose. Então, muitas vezes a utilização dos medicamentos é que vai levar à complicação de situações puramente inflamatórias que vão se tornar em situações neuropáticas. Então, o bom médico ele vai ter que ter a capacidade de dizer, olha, a tua situação aqui é melhor que nós não façamos tal e tal e tal medicamento, você vai ter que, isso é uma coisa autolimitada, não faça nada ou faça simplesmente uma fisioterapia analgésica superficial, uma massagem superficial, alguns fazem ventosa e outras coisas, enfim, essa acupuntura são situações que podem, de fato, ou ajudam diretamente, ou ajudam porque enquanto você está fazendo aquilo, está deixando de fazer a utilização de coisas que são nocivas, como anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, etc, etc, etc. Então, a gente tem que ter essa consciência de que existe um tempo certo para o tratamento de cada momento da dor, de cada mecanismo de dor. Então, seguindo aqui, eu falei bastante tempo sobre isso, porque eu julgo importante para que as pessoas também pudessem chegar aqui, né? Então, bom, então a gente estava falando que quanto ao tipo, nós temos as dores puramente inflamatórias, as dores ligadas a nervos regionais e as dores ligadas a alterações propriamente cerebrais de processamento da dor. Dores nociceptivas, neuropáticas ou nociplásticas. Agora a gente vai falar das dores quanto ao tempo. É outra coisa extremamente importante que nós temos que saber, é que há uma variação classificada das dores quanto ao tempo, e isso não é apenas, uma dor é mais tempo, menos tempo, é só o tempo que muda. Não, não é isso. As dores quanto ao tempo podem ser classificadas como agudas, quando a gente está até com 2 semanas de dor, tá certo? Nós temos as dores subagudas, quando nós estamos entre 2 a 12 semanas de dor. Nós temos as dores crônicas, quando nós temos mais do que 12 semanas de dor. O importante disso não é a questão apenas do tempo, é que com o tempo tendem a surgir modificações nos mecanismos da dor. Por exemplo, como eu disse para vocês, as dores inflamatórias, quando demoram muito tempo, elas vão tender a uma transformação em dores neuropáticas, porque os nervos estão ali, a inflamação articular está ali. Se o nervo, sem alteração, fica muito tempo próximo a uma alteração articular inflamatória, o nervo vai se tornar inflamado, e se tornando inflamado, ele pode, então, entrar num processo gradual de lesão, e aí se instala uma dor neuropática. Isso acontece depois de 12 semanas, na maioria dos casos. Então, se você tem uma dor de mais de 12 semanas, né, mesmo que é uma dor que vai e volta, mas tem mais de 3 meses, seguramente você não tem indicação nenhuma da utilização crônica de anti-inflamatórios e analgésicos potentes, ou de relaxantes musculares, ou de fisioterapias. Você deve fazer um tratamento direcionado a dores neuropáticas. Isso muda totalmente o tratamento, e isso é o que vai definir o sucesso do insucesso nos tratamentos das dores da coluna vertebral. Infelizmente,
os generalistas, os emergencistas, eles não vão ter grande preocupação com isso. É uma preocupação mais nossa, de especialistas. A gente vê isso todo dia, a gente sabe o que acontece todo dia por ver essa situação, né? Então, essas dores, quanto ao tempo, elas modificam demais também a nossa estratégia de tratamento, ok? Bom, então a gente viu que as dores variam quanto ao tipo, variam quanto ao tempo. Eu falei dos medicamentos que não devem ser utilizados, isso é importante para que uma dor de um tipo não vire outra, para que uma dor não demore um tempo excessivo, então tenha uma grande chance de se transformar em um outro tipo de dor. Agora a gente vai falar aqui a respeito de quais são as patologias que mais comumente causam dores na coluna vertebral. Claro que a coluna ela é um foco de muitas alterações. Nós temos alterações tumorais, existem vários tumores na coluna vertebral, então se você tiver uma dor na coluna, é importante que a gente veja se não há um tumor relacionado à sua dor. Então existem tumores primários, ou seja, que nascem na própria coluna, ou tumores secundários, ou seja, que se implantam na coluna vindo de outros órgãos, pulmão, próstata, mamas, intestino. Então é muito mais comum que na coluna você tenha tumores implantados, tumores metastizados, do que tumores primários. Isso é uma coisa que nós sabemos. Então pode existir um tumor como causa da sua dor. Isso tem que ser descartado, isso é importante. Existem também doenças metabólicas que devem ser descartadas. Pacientes que têm uma doença metabólica clássica seria a osteoporose, que pode levar a fraturas em sequência e isso também trazer dor. O tratamento vai ser bem diferenciado. Existem também doenças reumáticas que podem trazer bastante dor na coluna. Espondilite anquilosante é uma comumente existente, artrite reumatoide é outra também comumente existente, né? Artrite psoriática também pode levar dor na coluna vertebral. Existem, claro, as doenças traumáticas, as fraturas, por quedas, por acidentes, etc., que podem levar dor. Você tem uma chance maior de fratura por quedas mínimas quando você tem uma doença metabólica, no caso, uma osteoporose, então tem que investigar a inter-relação entre essas doenças também. Você também pode ter doenças infecciosas como causas de dor na coluna vertebral. Por exemplo, tuberculose vertebral é uma coisa muito comum. As discites por diversas bactérias também não são coisas tão incomuns. Então a gente tem que, primeiramente, fazer um diagnóstico diferencial. Nós temos que entender quais são as possibilidades de patologias que possam gerar dores na coluna vertebral. Existem outras patologias, como as patologias congênitas, tal, que dificilmente vão gerar dor na coluna vertebral. Escolioses também dificilmente vão gerar dor, claro, só em níveis extremos, porque já se associarão a outras situações, mas em geral as deformidades não se associam grandemente a dores da coluna vertebral. Agora, essas doenças que eu disse para vocês, essas patologias que eu disse para vocês, né, tumorais, metabólicas, reumáticas, infecciosas e traumáticas, elas são relativamente raras, né? Relativamente raras, eu digo em relação às doenças degenerativas da coluna vertebral. Então as doenças degenerativas da coluna são aquelas doenças que não fazem parte da classificação anterior que eu disse. Não são tumorais, nem metabólicas, nem reumáticas, nem traumáticas, nem infecciosas. Essas são doenças degenerativas. As doenças degenerativas mais comumente existentes são as hérnias de disco, as discopatias degenerativas, as síndromes facetárias, que são síndromes de degeneração das articulações posteriores da coluna, os estreitamentos do canal, seja cervical, dorsal ou lombar, e as espondilolisteses, que são escorregamentos das vértebras, umas em relação às outras, né? E o estreitamento do canal realmente é um fechamento do espaço de passagem, que pode ser central, por exemplo. Você pode ter um estreitamento central, onde passa ali a medula ou as fibras da cauda equina, ou na saída desses nervos a cada segmento. Então você pode ter estenoses foraminais, de recesso lateral, central e por aí vai. Então essas situações, elas costumam ter grande relação com dores, né? Claro que nem todo mundo que tem hérnia de disco tem dor, nem todo mundo que tem discopatia degenerativa tem dor, nem todo mundo que tem síndrome que tem alteração artrósica da faceta tem dor, nem todo mundo que tem espondilolistese tem dor, mas muitas pessoas que têm
hérnia de disco, degeneração discal, espondilolistese, estenose do canal, vão ter dor ou outras manifestações também juntas com a dor. Então, como a gente viu, as diversas dores com relação ao seu tempo e ao seu mecanismo, elas vão ter, obviamente, tratamentos diferentes. Naqueles casos tumorais, metabólicos, reumáticos, traumáticos e infecciosos, é muito mais comum que nós usemos cirurgias. Então, diante de tumores, diante de alterações reumáticas graves, diante de traumas, diante de infecções, a cirurgia é o padrão de tratamento, isso não tem dúvida, né? No caso dos tumores também, além das cirurgias para estabilização regional, para retirada do tumor, nós temos a quimioterapia, as radioterapias, reposições hormonais também em determinadas situações. Em doenças reumáticas existem remédios que são inibidores de fator de necrose tumoral, etc. Antibióticos também são utilizados. Então essas doenças que não são as doenças degenerativas, elas são tratadas de uma maneira realmente mais agressiva, mais assertiva, né? Já as doenças degenerativas, como eu disse para vocês, as doenças de hérnia de disco, discopatia degenerativa, síndrome facetária, estreitamento de canal, espondilolistese, etc., elas são tratadas numa tranquilidade maior. Então, essas doenças degenerativas, elas se iniciam por um quadro geralmente mais inflamatório, ao contrário das doenças tumorais, que vão se iniciar muitas vezes já com quadros mais avançados de alteração neurológica regional, né? Os traumas também já vão dar alterações neurológicas regionais, muitas vezes levando a paraplegia, etc, etc. As infecciosas também vão acometer os nervos regionais, as dores são maiores, etc. Mas, bom, no caso das doenças degenerativas, muitas vezes, no início daquele quadro, você simplesmente pode não fazer a utilização de nenhum medicamento, fazer com que o paciente faça um repouso relativo, ou seja, afaste apenas de atividades de maior impacto, de maior esforço, não precisa ele ficar deitado o tempo inteiro na cama, não. Ele faz o que ele consegue fazer dentro do bom senso, um repouso relativo. As fisioterapias ajudam bastante, pode ser usado com muito critério pelos especialistas anti-inflamatórios e analgésicos, geralmente relaxantes musculares, realmente não, né? E em algumas situações, claro, você vai apelar para as cirurgias. O nosso tema, para as pessoas que chegaram depois aqui, é a neuroplastia percutânea no tratamento das doenças degenerativas, né? Hérnias de disco e doenças degenerativas. Então a gente vai falar agora dos tipos de cirurgias para que vocês entendam onde se enquadra a neuroplastia percutânea. Então, as cirurgias, elas se dividem em 3 tipos de acordo com o grau de complexidade. As cirurgias abertas, as cirurgias mini-invasivas e as cirurgias percutâneas. O que é a cirurgia aberta? O nome já diz, é uma cirurgia que leva à necessidade de um corte para abrir, né? Geralmente um corte ali de 10, 20 centímetros ou mais, sei lá, de acordo com a extensão da cirurgia que você vai fazer. Então, as primeiras cirurgias, indubitavelmente, foram as cirurgias abertas da coluna vertebral, né? Em que nós abríamos com bisturi, afastávamos a musculatura, os ligamentos tal, chegávamos até aquela região da patologia e faríamos ali a intervenção cirúrgica. Bom, existe, no entanto, com o desenvolvimento das tecnologias de imagem por fibra ótica, etc., houve um grande desenvolvimento das técnicas endoscópicas. Então, com as técnicas endoscópicas, nós conseguimos fazer hoje as cirurgias mini-invasivas. A cirurgia mini-invasiva, ela tem um corte de cerca de 0,7 a 1 centímetro, é um corte muito pequeno. E através desse corte você coloca uma cânula, e através da cânula você vai lá, retira a hérnia de disco, ou faz um tratamento do estreitamento de um canal, o estreitamento de um forame, você faz o tratamento de um cisto articular nas facetas articulares posteriores, enfim, você consegue fazer várias cirurgias mini-invasivas sem a necessidade de uma abertura da coluna ampla. Você faz a abertura de 0,7 a 1 centímetro e resolve ali a parada sem grande problema. Mas já mais modernamente, existem técnicas mais avançadas ainda. Essas técnicas evitam até mesmo o corte. Não existe nenhum corte de 0,7 centímetro ou corte de 1 centímetro. Não. Você faz apenas com agulhas e catéteres especiais que dispensam o corte. Ou seja, nas cirurgias percutâneas você não tem corte. Então a neuroplastia percutânea faz parte do grupo das cirurgias
percutâneas. Ou seja, a neuroplastia percutânea não tem nenhum corte. Qual é a intenção, qual é o objetivo da neuroplastia percutânea? Como vocês viram, nós classificamos, no início aqui da nossa apresentação, nós classificamos as dores quanto ao tempo e quanto ao tipo. Nós vimos que quando o tempo se arrasta, a tua dor que inicialmente tendia a ser mais inflamatória, puramente inflamatória, passa a ser uma dor com tendência a ter lesões de nervos regionais. Nessa situação você já tem uma neuropatia, ou seja, uma lesão do nervo. A cirurgia de neuroplastia, ela é exatamente o tratamento da neuropatia, ou seja, neuroplastia significa reparação do nervo. E neuropatia, lesão do nervo, são palavras gregas, né? Então, a neuroplastia, ela é uma cirurgia que visa a reparação do nervo lesado pelo processo inflamatório, outro processo regional que lesou aquele nervo lá. Então, nós vimos que a neuroplastia, ela é feita de forma percutânea, não precisa da utilização de nenhum corte. Então não há corte para a realização da neuroplastia, né? Então não tem necessidade de corte. Outra vantagem enorme da neuroplastia percutânea é que ela é guiada por imagem computadorizada de muita precisão. Então é um procedimento de altíssima precisão. Então nós sabemos exatamente onde a gente vai chegar de uma forma milimétrica, né? Outra vantagem é que isso é feito sem anestesia geral, isso é feito sob sedação venosa, né? Então é uma técnica que não tem corte, é uma técnica muito precisa porque é guiada por imagens computadorizadas em tempo real, usa apenas agulhas especiais e catéteres especiais. Através dessas agulhas você pode usar laser, radiofrequência, coblação ou medicamentos especialmente desenvolvidos para essa finalidade. Então você tem uma grande variabilidade, uma grande possibilidade de variações no que você vai fazer através do acesso percutâneo. No caso da neuroplastia percutânea, você pode usar um catéter, como o catéter de Rax, que vai fazendo o descolamento de aderências, né, de adesões, de bridas em torno dos nervos, ou você pode se utilizar simplesmente do volume líquido para você fazer uma soltura, um desprendimento, uma espécie de abertura de caminhos para que o nervo consiga se mexer melhor naquela região e com isso depois ir desinflamando até chegar a um processo de cura final, né? Então, a neuroplastia percutânea, ela visa a liberação de aderências e ela visa o controle tanto inflamatório como lesional dos nervos daquela região. É extremamente importante a realização desse procedimento porque ele cura uma grande quantidade de pacientes sem a necessidade de abertura nenhuma, né? Então é uma técnica, como eu disse, bastante simples, não é uma técnica que exija uma abertura, que exija uma anestesia geral, é uma técnica feita com sedação venosa, tal como quem faz uma endoscopia ou colonoscopia, é uma coisa ali de 20 minutos, meia hora, e você resolve ali a situação, né? Então ela, por conta disso, ela é muito segura, muito mais segura de que você abrir uma pessoa. Então ela é muito segura quanto a isso e é, graças a Deus, extremamente eficaz. Então, quando você tem essas situações de doenças degenerativas, hérnias de disco, discopatia degenerativa, síndrome facetária, estreitamento de canal, espondilolistese, você consegue tratar um percentual enorme sem abordar os pacientes com cirurgias abertas ou até mesmo mini-invasivas. Usando as técnicas percutâneas, você consegue resolver mais de 95% até perto de 99% dos casos sem nenhuma necessidade de abertura. Essa realmente é uma grande vantagem. Então ela evita o que nós tenhamos que fazer recurso às técnicas mini-invasivas ou cirúrgicas no tratamento dessas doenças, como eu disse, no tratamento das hérnias de disco, das discopatias degenerativas, das síndromes facetárias, etc, etc. Eu vou agora para vocês aqui mostrar, vocês devem estar curiosos para saber como é feita uma cirurgia dessa, e eu vou aqui mostrar para vocês como é feito um procedimento desse. Deixa só eu abrir aqui um site para que a gente veja como são feitos esses procedimentos. Eu vou virar aqui a câmera para a tela do computador para explicar para vocês
como esses procedimentos são realizados. Eu vou ver se eu acho aqui, peraí. Pronto, eu acho que aqui dá para a gente ver direitinho. Deixa eu pegar para cá. Vou virar aqui para a tela do computador. Pronto. E vocês vão ver como é uma técnica dessa, intervencionista. Eu vou tentar tirar aqui os... Eu não consegui aqui tirar, mas bom, vocês vão ver aqui, ó. Esse daqui geralmente é o ambiente que a gente faz a técnica intervencionista ou a técnica de cirurgia percutânea, né? Nós utilizamos aqui deixa eu pegar aqui uma caneta para que vocês vejam. Pronto. Nessa tela, todas as imagens são produzidas por esse aparelho, que nós chamamos de radioscopia. Ele atravessa o raio-x o corpo do paciente, e com isso eu vejo nessa tela tudo que está sendo feito, né, no paciente por conta desse aparelho. Então, o procedimento é feito nessa situação. A pessoa deita numa cama, não é cortada. Tudo que é utilizado é isso daqui, não sei se vocês estão vendo direitinho aí, ó. São agulhas, seringas, tal, catéteres, não tem nenhum bisturi aqui, ninguém faz corte em nenhum momento, tá certo? Depois disso, a pessoa é sedada, o anestesista põe a pessoa em sedação, tudo controlado, né? Uma sala própria para isso, tá vendo? Aqui estão os carrinhos de anestesia, tudo muito seguro, a enfermeira faz ali a asepsia, e depois disso, eu vou fazer o procedimento sendo guiado por essa máquina, porque eu estou vendo tudo nessa tela. Então, é assim que esse procedimento é feito, só para matar aqui um pouco a curiosidade de vocês, tá certo? Então, eu creio que tenha sido, deixa eu ver quanto tempo a gente já falou aqui, ó, falamos 36 minutos, foi um tempo realmente adequado, eu acho que ficou claro para vocês quais são as dores da coluna, quanto ao tempo, quanto ao tipo e tudo mais. Eu acho que ficou claro também quais são as doenças da coluna, as patologias da coluna que podem produzir dor e a importância de nós fazermos o diagnóstico diferencial. Viram como é feito o procedimento, viram que na quase totalidade das vezes esse procedimento substitui as cirurgias. Claro que em algumas situações as cirurgias abertas, mini-invasivas, ainda precisam ser feitas, mas cada vez mais a gente consegue avançar no sentido de técnicas menos agressivas, mais seguras e muito mais eficazes. Então, boa noite a todos vocês, espero ter sido objetivo no que a gente disse, né? E voltaremos com mais informações de qualidade, com bons conteúdos, aqui nas redes sociais do Centro Médico da Coluna Vertebral. Depois eu vou observar aí as perguntas que foram feitas para dar eventualmente resposta a todos vocês. Um grande abraço, sigam a gente aqui na rede social do Facebook, do Instagram e também, quem puder, no YouTube, porque no YouTube a gente tem condição de fazer, quando eu chegar a 1000 seguidores, fazer palestras mais bem elaboradas, ok? Um grande abraço a todos vocês, tenham um excelente fim de domingo, boa semana a todos e vão todos em paz e nos encontramos ao longo dessa semana. Grande abraço a todos vocês.